Muito bem, começa mais uma série Mártires da Igreja. E agora o assunto é sobre ele, Inácio de Antioquia, que seria supostamente o camarada que defendia a intercessão dos santos nos primeiros séculos. Será que isso procede da era apostólica ou de um dos discípulos dos apóstolos? Será que isso é verdade? Vamos lá. Vamos ler a carta aos Australianos, a epístola no capítulo 13, versículo 3, o texto vai dizer o seguinte: meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel em Jesus Cristo para atender minha oração e a vossa, que sejais encontrados nele sem reprovação. Epístola aos Australianos, no capítulo 13, verso 3. O sacrifício de Inácio, que ele chegasse a Deus, seria necessariamente sim a oração. Porém, o contexto imediato, ele não nos traz um conceito de intercessão dos santos. Até porque o assunto principal e o foco dessa epístola é sobre o seu martírio. E se nós buscarmos nas outras 7 cartas, em momento algum, o nosso Inácio de Antioquia, ele cita algo a respeito de intercessão dos santos, mas simplesmente pede oração por ele. E não é só isso, Brasil. Se realmente Inácio de Antioquia, ele se preocupasse piamente, ou ele acreditasse que existisse uma intercessão dos santos, nós teríamos alguns problemas. Na sua epístola, no capítulo 7, a Policarpo, ele diz que veria Policarpo na ressurreição. Então, se supostamente ele acreditasse que existia uma vida após a morte, como muitos defendem, estariam santos no céu, eles com certeza defenderia supostamente essa intercessão. Mas por que ele diz que na carta a Policarpo que ele simplesmente o veria na ressurreição? Não faz nenhum sentido. Aqui já cai por terra essa suposta intercessão. Agora nós vemos outro camarada na Apologia 18, que é o nosso querido Justino Martí. Ele vai dizer o seguinte, primeira apologia no capítulo 18. Vede o fim que tiveram os imperadores que vos precederam. Todos morreram de morte comum. Se a morte terminasse na inconsciência, seria uma boa sorte para todos os malvados. Admitindo, porém, que a consciência permanece em todos os nascidos, não sejais negligentes em convencer-vos e crer que essas coisas são verdade. De fato, a necromancia, olha o assunto principal, a necromancia, o exame das entranhas de crianças inocentes, as evocações das almas humanas e os que são chamados entre os magos de espírito dos sonhos e espíritos assistentes, os fenômenos que acontecem sob a ação dos que sabem essas coisas devem persuadir de que, mesmo depois da morte, as almas conservam a consciência. Aqui, Justino Martí, ele está fazendo uma citação de uma prática pagã que ela evoca almas humanas e que essas almas humanas elas têm consciência. Isso é citado do próprio Justino Martí. Então essa ideia de que as pessoas têm uma consciência após a morte, isso vem da prática pagã das evocações e não que simplesmente tem alguém, uma alma que intercede no céu em momento algum. Justino Martí também defende supostamente essa ideia. Não. O que ele está falando aqui, ele está citando uma prática pagã de evocações de pessoas que já morreram, e o mesmo vale para a suposta intercessão dos santos. Aqui já cai por terra. Outro que muitos dizem que defende a suposta intercessão dos santos é Tertuliano de Cartago. Só que a questão de Tertuliano de Cartago, nós vamos ler na sua Apologia 47, no capítulo 47, ele vai dizer o seguinte: paraíso, o lugar da bem-aventurança celestial, designado para receber os espíritos dos santos,
cortados, presta atenção, cortados do conhecimento deste mundo. Apologia 47 de Tertuliano. Só que a implicação desse texto é que os crentes falecidos não seriam capazes de receber as nossas orações. Por quê? Por que os crentes não receberiam a nossa oração? Porque eles seriam cortados do conhecimento deste mundo. Então aqui já cai por terra também uma suposta intercessão. E além disso, nós podemos ressaltar outras cositas mais. O sentido e o padrão da própria epístola, que eles serão cortados deste mundo, é obviamente que o falecido deixa de saber as coisas que acontecem aqui. Que a pessoa que morre deixa de crer. Só você ler o contexto. Então não tem nada de intercessão dos santos aqui nessa epístola, na apologia do nosso querido Tertuliano. Outra questão que muitos defendem é ele, Orígenes de Alexandria. O texto vai dizer o seguinte: se você notar, o próprio Orígenes, como muitos defendem, né? Ah, Orígenes era isso, Orígenes era aquilo. A gente vai ter alguns problemas com Orígenes de Alexandria. Inclusive, na sua apologia, no capítulo 10, olha o que ele vai dizer. Presta atenção. Mas se aceitarmos a oração em seu sentido pleno, não podemos nunca orar a qualquer ser criado, nem mesmo ao próprio Cristo, mas apenas a Deus e Pai, de todos a quem nosso Salvador tanto orou, como já temos demonstrado, ensinou-nos a orar. Isso é sobre a oração, capítulo 10. Aí você nota que aqui ele está dizendo que nós não devemos orar a Deus. Aliás, não devemos orar a Jesus, mas sim unicamente a Deus. Aí você nota que nós temos vários problemas drásticos com a intercessão dos santos. Até o próprio Orígenes depois ele acaba mudando de ideia referente a isso. Por quê? Porque ele não acreditava na intercessão dos santos. Ele diz o quê? Que o único que podia receber a oração é somente Deus, nem Jesus. Olha o tipo de pensamento que o pai da igreja tem. Depois ele vê que ele vacila e ele acaba mudando de ideia. Mas Santo Inácio, Justino Mártir, dentro das citações que nós mostramos, em momento algum tem uma intercessão dos santos. E a mesma coisa com Inácio. E fora que Inácio de Antioquia as suas epístolas que têm sido colocadas, né, que têm sido entregues à sua penha, nós temos alguns problemas ali, que a única que aceita a autenticidade dele é somente a carta aos Romanos do capítulo 3, porque as outras ainda estão em ambiente de debate e ainda estão longe de possuir um consenso, de criar um consenso ali a respeito disso. Então, praticamente, ali não tem nada de intercessão dos santos. Ali o foco é o quê? É o martírio de Inácio. E quando ele fala que, simplesmente, na carta a Policarpo, que ele veria Policarpo na ressurreição, ali já cai totalmente por terra essa farsa. Obrigado pelo carinho. Aqui eu encerro mais um vídeo e um forte abraço.